Agradeço aos organizadores a oportunidade para falar sobre o professor Fernando. É um grande prazer para mim falar sobre o professor Fernando. Queria muito estivesse conosco nesse momento, porém, infelizmente, já perdemos um grande matemático, um grande profissional e, acima de tudo, um grande amigo. Eu conheço o Fernando desde 2017, quando eu era um aluno de doutorado no IMPA, e ele me convidou para dar uma palestra aqui no IMEC. Esse encontro tornou-se uma amizade que demorou até agora. Então, eu tenho várias lembranças que eu posso contar, mas como que o Fernando era apaixonado por matemática e a vida dele era tudo para matemática. Então, eu prefiro falar sobre o trabalho matemático dele. Então, um assunto em geometria algébrica é estudar curvas algébricas sobre corpos finitos. Um tipo especial das curvas sobre corpos finitos são curvas maximais. E eu acho que ninguém podia estudar curvas maximais nem utilizar os artigos do Fernando. Então, vamos começar para fixar algumas notações. Nós utilizamos a palavra curva para mencionar uma curva algébrica projetiva no singular. FL é um corpo finito com L elemento. O CFL utilizamos para o conjunto dos pontos racionais de uma curva sobre corpo FL. Existe um teorema famoso que está dizendo se temos uma curva sobre corpo finito FL com gênero G, os números dos pontos racionais é finito e existe uma cota superior para esse número, que essa cota se chama cota de Hasse-Weil. Então, se uma curva quer atender essa cota superior, nós precisamos que o número dos elementos do corpo finito é quadrado. Nesse caso, vamos suponhar ele que é quadrado. Então, é uma curva, se chama maximal sobre f quadrado se números dos pontos racionais sobre f quadrado é igual a 1 mais q quadrado mais 2gq. Esse G, para pessoas que não conhecem muito, na verdade é uma curva está definido pela uma família dos polinômios. Pode ser apenas um polinômio. Esse G é, na verdade, determinado pelo grau do polinômio. Então, esse G está controlando o grau do polinômio, que se chama o gênero da curva. As curvas maximais têm várias propriedades geométricas que ajudam nós para estudar na área de aritmética.
Por exemplo, utilizamos o jacobiano da curva. Se consideramos o φ j o Frobenius do jacobiano da curva, e ht o polinômio característico de o Frobenius associado sobre jacobiano. Então, podemos mostrar para curvas maximais que é o polinômio característico do Frobenius vai ser igual à potência de desse polinômio linear, t mais o q elevado a 2g. Esse não é linear, quero dizer que é o de grau 1. Então, utilizando isso, podemos mostrar que a mapa de Frobenius subjacobiana acta do tipo de uma multiplicação pelo menos q subjacobiana. Esse ajuda nós para mostrar que sobre uma curva maximal C, para qualquer dois pontos racionais, P0 e P1, esse tipo de divisores são linearmente equivalentes. Q mais 1 P1 é linearmente equivalente com Q mais 1 P0. Que se implica que se consideramos esse sistema linear, que está definido pelo esse divisor, é f que é invariante e é independente de escolher o ponto racional P0. E além disso, podemos mostrar que esse divisor é simples e livre de ponto base. Para curvas maximais, existem vários problemas, mas temos três problemas interessantes e também importantes de curvas maximais. Primeiro, determinar os gêneros possíveis de curvas maximais. Na verdade, para qual grau do polinômio nós podemos definir uma curva maximal. E além disso, como podemos definir explicitamente uma curva maximal? Na verdade, uma aplicação das curvas maximais é construir códigos. Então, para construir códigos e determinar os parâmetros de um código geométrico, nós precisamos uma equação para curvas maximais. E o terceiro problema é a classificação de uma curva maximal. Ou seja, por exemplo, vamos primeiro a primeira tema, podemos descobrir para quais graus dos polinômios podemos achar uma curva maximal sobre f quadrado. Agora, para esses graus, quantas curvas maximais existem? Esse é o terceiro tipo dos polinômios, dos problemas que é interessante para nós. Então, vamos começar com a primeira tema. Esse é um problema sugerido pelo Jean-Pierre Serre, que se fixarmos um corpo finito, estamos definindo A que é quadrado. A que é quadrado vai ser o conjunto de todos os números inteiros, o n, tais que existe uma curva maximal de gênero n. Podemos mostrar que esse conjunto é finito. Na verdade, existe um resultado do Ihara que ele mostrou que o gênero das curvas maximais sobre f quadrado sempre é menor ou igual de q vezes q menos 1 sobre 2. E nós podemos
achar um exemplo para curvas maximais de gênero Q vezes Q menos 1 sobre 2. Essa curva se chama curva hermitiana, dado pela essa equação. E também, birracionalmente, podemos mostrar que essa curva hermitiana é dada pelo polinômio Fermat-Guerot, que é mais 1. Então, utilizando do teorema de Ihara, podemos dizer sobre f quadrado, no máximo, um polinômio que pode definir uma curva maximal tem grau que é mais 1. Tá bom, então a primeira resposta para o problema sugerido pelo Jean-Pierre Serre é que A quadrado é um subconjunto desse intervalo. Mas, agora, será que para todos os números dentro desse intervalo existe uma curva maximal ou não? Esse é um problema que até agora é aberto. Na verdade, não existe uma resposta completa para essa pergunta. Mas existem alguns resultados conhecidos. Em particular, o primeiro resultado que nós conhecemos, na verdade, essa cota. Como que sabemos, para essa cota existe uma curva maximal que vai ser a curva hermitiana. Essa dá a resposta para a primeira itema. Agora, como que eu falei, a terceira itema dos problemas importantes de curvas maximais está dizendo sobre classificação desse tipo das curvas. Existe um resultado de Rook e Sistenos que eles mostram que existe única curva maximal de grau que é mais 1, que vai ser exatamente a curva hermitiana sobre f quadrado. Esse publicado em 94 em Journal of Crelli. Depois, esses tenos com Xing, eles estudaram esse problema e eles tentaram para provar que dentro daquele intervalo existe uma lacuna para gênero das curvas maximais. Mas eles não conseguiram provar isso, então eles produziram uma conjectura, que é se C é uma curva maximal, então entre de Q menos 1 quadrado sobre 4 até Q vezes Q menos 1 sobre 2 não existe curva maximal. Esse foi em 95. Nessa época, o Fernando estava fazendo um postdoc na Itália. Mas também estava trabalhando com um grupo de pesquisa na Universidade de Essen, na Alemanha, onde o Henry Sistenos estava trabalhando nessa época. Então, o Fernando, utilizando alguns resultados de Castelnuovo, aplicando sobre aquele divisor, esse sistema linear, na verdade, esse sistema linear se chama sistema linear fundamental. Trabalhou com um aluno de Sistenos, Rainer Fuhrmann, e eles provaram esse resultado. Na verdade, eles resolveram a conjectura do Sistenos e Xing. Eles já provaram que se gênero de uma curva maximal é maior de Q menos 1 quadrado sobre 4, existe única curva maximal que vai ser a curva hermitiana. Esse resultado publicado em Manuscripta Math em 96. Na verdade, esse é o primeiro resultado do Fernando sobre curvas maximais,
que ele resolveu uma conjectura interessante. Mas, então, esse é o primeiro. Então, vamos voltar para cá. Então, esse é um teorema de Reiner e o Fernando, que está dizendo que dentro daquele intervalo de 0 até Q, que é menos 1 sobre 2, existe uma lacuna. E gênero das curvas maximais, se não é uma curva hermitiana, sempre é menor ou igual desse número. Agora vamos voltar para o terceiro problema. Qual é a classificação das curvas maximais com esse gênero? Esse foi esse resultado que o Fernando, junto com Reiner e também Arnaldo Garcia, já provaram. Na verdade, em característico ímpar, eles provaram que existe única curva maximal com esse gênero, que é essa curva dada pela essa equação, yq mais y é igual a x elevado a q mais 1 sobre 2. Esse resultado foi publicado em Journal of Number Theory em 97. Eu acho que esse é o segundo resultado importante do Fernando relacionando as curvas maximais. Mas, esse que eu falei, isso, para característicos ímpares. No caso de característico par, também Fernando trabalhou com Miriam Abdon, outra aluna do Arnaldo Garcia, e considerando uma hipótese, eles já acharam uma classificação para curvas maximais com esse gênero, tá? Então, eles também tentando para achar mais informação sobre o terceiro problema sobre curvas maximais relacionando desse gênero. Tá bom. Depois o Fernando, como que eu falei, estava no Itália, estava fazendo o postdoc, começou a trabalhar com um grupo italianos no sul da Itália, e o Fernando começou a trabalhar com um grande professor de matemática, foi o Gábor Korčmaros. Com Gábor Korčmaros, o Fernando produziu vários artigos relacionando as curvas maximais, que são muitos fundos, têm resultados fundos e são muito importantes para curvas maximais. Um dos deles, relacionando o primeiro problema, na verdade o problema sugerido pelo Jean-Pierre Serre, foi esse resultado que eles acharam mais lacunas dentro daquele intervalo para gênero das curvas maximais. Esse é o teorema na verdade, esse teorema foi o resultado principal daquele artigo, que foi publicado em Journal of Mathematics Annalen em 2002. Depois, como que eu falei, o Fernando continuou a trabalhar com esse grupo, que a maioria deles são alunos do professor Korčmaros. E depois o Fernando começou a trabalhar no IMEC, e eu também tinha esse prazer para trabalhar com o Fernando. Com o Fernando eu publiquei quase 10 artigos, maioria deles sobre curvas maximais.
por exemplo, classificação de curvas do tipo de Fermat, curvas maximais do tipo de Fermat, e em relação do problemas importantes, aquele segundo tema dos problemas importantes de curvas maximais, nós classificamos curvas maximais dadas por essa equação, e depois outro artigo já achamos alguns exemplos de curvas maximais que não são cobertas pela curva hermitiana, e continuamos a trabalhar sobre curvas maximais e vários resultados que nós descobrimos. Eu estava sobre classificação de curvas maximais e também tentando achar equação, na verdade, curvas explícitas maximais para produzir códigos geométricos. Enfim, eu gostaria de agradecer do Fernando para mais de 13 anos que eu aprendi várias coisas com ele em matemática e fora de matemática também. Então, no final, eu gostaria de ler um poema de um grande poeta e escritor iraniano que satisfaz sobre o Fernando. Esse poeta está dizendo: um bom homem nunca morre e nunca será esquecido. De fato, morre quem nunca é lembrado pelos seus legados e bons atos. Para mim, o Fernando continua e continuará vivo e presente nos corações dos alunos, orientados, amigos, colegas e parceiros. Muito obrigado por atenção.